Botafogo acabou de vencer o Bangu por 2-0 no estádio Nilton Santos, com gols de Santi Rodrigues e Alex Telles. E foi o segundo jogo do técnico Martim Anselmi no comando do Botafogo. Ele deu uma mesclada na escalação, fez algumas modificações para segurar a minutagem de alguns jogadores. Ele veio com o Fernando Marçal na zaga, ele deixou o Alexander Barbosa no banco descansando um pouco, mas ele manteve o Nilton e o Matheus Ponte na zaga. E ele também fez uma alteração no gol do Botafogo, ele tira o Léo Link e inicia com o Neto no time titular. E eu gostei da desenvoltura do Neto no gol. Claro que ele não foi exigido realmente como goleiro debaixo ali das traves, mas o jogo dele com os pés funcionou relativamente bem. A gente também não teve um teste decente. O Bangu não é um time que vai pressionar alto o Botafogo, não é um time que tira esse conforto, por exemplo, do goleiro Neto. Então ainda não foi um teste concreto nem dele, nem também do Léo Link contra o Volta Redonda no meio da semana. Ele também colocou o Alex Telles no banco para descansar e ele utilizou o Nathan Fernandes como esse ala pelo lado esquerdo. Como o Botafogo não tem outra opção de lateral esquerdo, é bem verdade que o Marçal é lateral esquerdo, mas ele já virou zagueiro há algum tempo, até pela parte física, ele não tem mais aquela virilidade toda, e o Nathan é um jogador de força, de velocidade, só que tem essa mudança de característica. O Nathan traz mais as jogadas para dentro, até porque ele joga com a perna trocada. Ele manteve o Vitinho pelo lado direito, que funcionou muito bem mais uma vez, atacando bastante essa profundidade, tomando conta desse corredor e sendo o tempo todo uma opção de lançamento, uma opção de passe. Ele tá tirando o conforto da última linha do adversário o tempo todo, o Vitinho. Ainda mais nesse esquema que ele tá tendo muita liberdade para atacar. E ele manteve o Montoro como titular, só que ele fez uma modificação. O Arthur foi pro banco de reservas e o Santi jogou como titular. E falar para vocês, cara, eu gostei bastante da partida do Santi, um jogador que tecnicamente me salta bastante os olhos. O Santi, ele tem uma característica que eu gosto muito, que ele consegue sustentar essa bola de costas, consegue girar e ficar de frente para a jogada nas costas do marcador. E ele manteve o Arthur Cabral jogando como centroavante. O Botafogo mais uma vez muito dominante, propondo o jogo, tendo a posse de bola. O perde pressiona do Botafogo funcionando muito bem. O Botafogo perdia a bola rapidamente, já tinha vários jogadores atacando ali o portador da bola. O Botafogo rapidamente conseguia recuperar essa posse. É claro que quando você jogar contra equipes mais qualificadas, vão ter jogadores do adversário que vão conseguir sair dessa pressão. E isso é algo que o Botafogo vai ter que lidar. Isso é normal, cara, quando você joga contra adversários mais qualificados. Mas o Botafogo fez hoje o seu dever de casa, que era vencer o jogo do Bangu. E venceu o jogo bem, dominando, criando várias situações de gol. O goleiro do Bangu fez várias defesas difíceis. E o Botafogo sendo muito perigoso com essa jogada do Vitinho atacando a profundidade na linha de fundo e fazendo cruzamentos para dentro da área. O Botafogo logo no início tem uma possibilidade de gol com o Arthur Cabral, que ele consegue vencer o duelo aéreo depois desse bom cruzamento da linha de fundo. Dessa vez foi do Santi Rodrigues, que saiu driblando vários marcadores, fez fila, chegou na linha de fundo, fez o cruzamento para o Arthur Cabral e o Arthur cabeceou bem, mas o goleiro do Bangu fez uma excelente defesa. Novamente, o goleiro do Bangu vai fazer algumas defesas difíceis, o Botafogo funcionando bem taticamente, todos os jogadores participando, sempre os zagueiros do Botafogo tendo liberdade. Ora, o Marçal tinha liberdade para ir para o campo de ataque lá pelo lado esquerdo, ora o Matheus Ponte tinha liberdade para ir para o ataque pelo lado direito, e a gente já viu essa liberdade em linha de 3 atrás com os zagueiros, e eles tendo essa liberdade de subir, de atacar, de mudar de posição com os alas em determinados momentos, ou até criar superioridade numérica, na Inter de Milão do Inzaghi. Isso funcionava muito bem naquele esquema tático dele, e a gente vê o Anselmi conseguindo fazer isso com o Botafogo. É difícil de você marcar muitas vezes quando o zagueiro vai fazer essa superioridade numérica, porque não é algo tão esperado assim, e isso pode funcionar também em alguns determinados momentos. A gente também viu um Botafogo mais uma vez com a linha muito alta. É claro que você corre o risco de receber esse lançamento nas costas na profundidade, e o Botafogo em algum momento vai levar um gol assim, mas eu vi hoje o Neto bem adiantado, fazendo já essa cobertura dessa profundidade do Botafogo. Isso é algo que tem que ficar bem definido também. Então o Botafogo faz um bom primeiro tempo, não consegue marcar o gol. No segundo tempo tem uma falta próxima da área, o Santi Rodrigues faz o gol, e aí foi uma falha do goleiro, obviamente, mas mérito também do Santi por ter
chutado, finalizado pro gol, por mais que, assim, tenha sido uma falta que ela ia no meio do gol, se o goleiro talvez é mais qualificado, ele faz a defesa, mas o Santinho não tem nada a ver com isso, o Santi Rodrigues de falta, desencantando aí com a camisa do Botafogo. E depois teve o lance do pênalti em cima do Matheus Martins, e aí vale a pena a gente destacar que o Matheus Martins entrou como esse centroavante. Como o Botafogo não tinha outra opção de jogador para entrar no lugar do Arthur Cabral, e o Arthur Cabral até poderia ter marcado gols, né? Teve um bom cabeceio no primeiro tempo e tudo mais, só que o Arthur Cabral já não estava mais correspondendo, ele coloca o Matheus Martins, que acaba sofrendo pênalti, que depois o Alex Telles bate. O Arthur também entrou no meio de campo do Botafogo. Também quero destacar o bom funcionamento do Danilo, principalmente no segundo tempo. Eu gostei da atuação do Danilo, também gostei da atuação do Alan, recuperando bolas importantes no meio de campo, finalizando, batendo para gol. Então hoje, novamente, o Botafogo funcionou bem coletivamente e venceu o jogo sem muitas complicações. O Bangu teve, assim, não teve nenhuma possibilidade nossa clara de gol. O Botafogo se defendeu muito bem, teve o controle da partida e jogou no campo de ataque o tempo todo. Vitória bem merecida. Então eu tô vendo esse Botafogo do Anselmi muito bem treinado taticamente. É claro que quando pegar um adversário mais qualificado, vai ser um jogo muito mais difícil. Por exemplo, a estreia diante do Cruzeiro vai acontecer agora no meio de semana. Mas é um Botafogo que tá se montando, se moldando bem. Volto a repetir. Ainda faltam peças nesse Botafogo. A gente vê o Anselmi tendo que improvisar muito. Não é o ideal, mas é o que ele tem para trabalhar no momento. E ele vem conseguindo trabalhar bem de acordo com as peças que tem. E assim foi a vitória do Botafogo em cima do Bangu. Olha aí o cabeceio do Arthur Cabral, jogadaça do Santos que vai na linha de fundo. O Arthur Cabral teve aqui uma vantagem em cima do zagueiro do Bangu. O zagueiro do Bangu tá de costas, o Arthur Cabral tá de frente, ele consegue ter essa vantagem cinética em cima do zagueiro do Bangu. Uma boa tentativa de finalização de média e longa distância do Alan. Tentou duas finalizações que foram boas, que foram perigosas, que levaram perigo ao gol do Bangu. E eu vi bastante liberdade, tanto para ele quanto para o Danilo. É claro que o Danilo, por característica, chega mais próximo dos meias, mas o Alan também teve um bom funcionamento no jogo de hoje. Olha só essa batida do Arthur Cabral, a bola ficou um pouquinho no contrapé dele, mas a jogada era completamente pro Montoro. Se ele tivesse olhado e percebido o Montoro entrando ali por trás, provavelmente ele deixaria pro Montoro fazer a finalização, que era o correto, né? O Montoro estava entrando livre e fatalmente ele faria o gol, mas o Arthur Cabral é centroavante, artilheiro, tentou a finalização, por mais que estivesse passando ali da bola a ele. Jogadinha do Nathan tentando também essa liberdade que ele tem, né, para atacar, jogando como ala. E o Nathan é um jogador que pouco jogou, assim, se você pegar a minutagem no Botafogo, porque ele teve muita lesão, né? A temporada passada do Nathan foi muito picotada aí. Ele não é um jogador ruim. Chute aí do Alan, defesaça do goleiro do Bangu mais uma vez, olha aí, excelente defesa. O goleiro do Bangu apareceu muito no primeiro tempo para garantir esse 0 a 0. Só não sei que o juiz deu simulação do Montoro, assim, eu não achei pênalti, mas tem aqui uma puxadinha no Montoro, né, que poderia, se não ser considerado, beleza, pênalti, mas eu também não vi como simulação. Mais uma jogada do Vitinho com liberdade, ataca bem, Vitinho que até cruzou relativamente bem, mas Arthur Cabral passou de novo um pouquinho da bola, olha aí. Se ele pega ela inteira, né, provavelmente seria gol, mas como ele tinha passado... Falta pro Botafogo em cima do Montoro, essa daí o juiz deu e foi muita falta, né, só ali por baixo o toque do jogador do Bangu em cima do meia do Botafogo. E aí vai vir a tentativa de cobrança de falta do Danilo. Porém, mais uma grande defesa aqui do goleiro do Bangu. Essa falta é difícil de você defender porque ela vem rasteirinha, né? Queimando a grama tava rápida, tava chovendo também. Tentativa também de chute do Nathan, boa bola do Nathan. E aí é aquilo que você ganha, quando tu joga com um cara com o pé trocado, ele vai cortar pro meio e vai cruzar ou bater pro gol. Então é uma mudança que existe. Olha só, tá vendo? É uma mudança de característica. Agora, por exemplo, se o Alex Telles, ele já vai tentar o cruzamento, ele não vai tentar a batida pro gol daquela região. Tentativa de chute do Montoro, o Botafogo rondando bem a área e o Bangu não passava do meio de campo, não chegava a incomodar o Botafogo, realmente o Bangu. Mas a tentativa do Botafogo para dentro da área e a zaga do Bangu quase que acaba se atrapalhando aqui. O zagueiro, o goleiro saiu, estavam
se atrapalhando sozinhos. Aí volta o Botafogo pro segundo tempo para resolver a parada, né? O Bangu até começa assustando essa finalização, boa defesa do Neto, né? Tirando ali qualquer perigo que pudesse gerar. E aí vem o Botafogo, né? Falta em cima do Montoro, que vai acabar ocasionando no gol de Santi Rodrigues. Muita falta aí no Montoro, né? Foi até uma região parecida com a que havia acontecido no primeiro tempo em cima do Montoro, só que ela foi um pouquinho mais atrás. Olha aí, o Santi bate a falta. Até parece que tinha desviado em alguém, mas não. Isso aqui foi o goleiro ansioso, né? Quis adivinhar que a bola ia no ângulo. Aí, meu amigo, não tem mais como. Isso aqui é questão de milésimos de segundo. Se tu deu a passada errada, se o teu apoio, né, que são os pés, passaram, esquece. Não tem como voltar. Ao menos se essa bola fosse pra fora. A barreira ainda também não conseguiu saltar tanto assim, né, do Bangu. Santi Rodrigues, gol do uruguaio do Botafogo. De falta. O Botafogo quase vai fazer esse gol aqui com o Matheus Ponte. Teve o desvio na zaga. Mas olha aí a liberdade dos zagueiros do Botafogo para chegar também e finalizar no campo de ataque. E aqui o lance do pênalti em cima do Matheus Martins foi muito bem marcado. O jogador do Bangu nem reclama, né? Eu acho que foi o mesmo que fez a falta lá no Montoro, se eu não me engano. Foi pênalti demais, né, cara? Olha só o toque aí no pé do Matheus Martins. Entrou bem no jogo o Matheus Martins. E o Alex Telles também, que entrou no banco. Barreira também entrou no segundo tempo. E aí o gol do Alex Telles pro Botafogo. Alex Telles nos pênaltis é fatal, né? Difícil ele errar pênalti, cara. Muito difícil. Geralmente ele tira o goleiro da foto. E é felicidade, é aquela comemoração. A la Haaland? Não, né? A la Alex Telles. Vitinho de novo no campo de ataque, né? E algo interessante assim, quando o Botafogo, por exemplo, quando sai o Arthur Cabral, porque ficou variando bastante entre Matheus Martins e Arthur pisando na área. Olha só essa jogada aqui, olha o Arthur lá pisando na área. Não teve essa variação de não ter esse centroavante fixo, né? Quando você tem o Arthur Cabral, sabe que ele vai estar lá dentro da área. Geralmente ele mal sai da área para trabalhar as jogadas, ainda mais com o Anselmo, ele tá muito com essa presença de área, preenchendo a área bastante o Arthur Cabral. Aquela bola ali do Vitinho, né, pega no travessão, depois tem essa tentativa de finalização do Bangu, mas nada perigoso. Quase sangou aqui do Matheus Martins, e aí quando você tem um atacante como o Matheus Martins, tu tem o ataque de ruptura na última linha, né? Se a última linha estiver alta, o Matheus Martins, como ele já tem essa velocidade, ele vai conseguir romper mais a última linha do adversário. Agora o Arthur Cabral, se receber uma bola dessa aqui, vai ficar mais difícil, né? Uma característica tanto dele. Talvez ele até faça a ruptura em última linha, mas muito próximo ali já da área adversária. Agora quando tem campo para percorrer, geralmente o adversário vai conseguir alcançar ele, não vai conseguir buscar também uma finalização tão condicionada. Mas é isso, essa foi a vitória do Botafogo, gostei da atuação. Seguir trabalhando, cara. Seguir trabalhando para dias melhores no Botafogo poderem vir. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal Hype Conteúdo. Eu fico nessa abração do Francesco. Nós fui!